Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Uma série baseada no livro do John Piper chamado Prazeres de Deus. Os Prazeres de Deus. Nesta série, quero dizer aos irmãos que nós não temos a preocupação de expor todo o livro do John Piper. Não é esse o nosso interesse. Mas nós vamos, ao caminhar por esse livro, vamos pensar dele diversos textos que vão nos ajudar a pensar sobre aquilo que sabemos o que agrada ou não a Deus. A nossa intenção, irmãos, é olhando para os textos bíblicos que o John Piper vai trabalhando ao longo do seu livro, você possa sentir-se motivado a meditar na Escritura a respeito dos prazeres de Deus, mas também a olhar para aquilo que o John Piper escreveu nesse livro, que é muito interessante e que todo cristão deveria ler. O livro do John Piper, ele foi baseado numa frase que ele leu em um livro mais antigo de um outro teólogo chamado Harry Scougal. E Harry Scougal, ele escreveu o seguinte: a dignidade e a excelência de uma alma se medem pelo objeto do seu amor. A dignidade e a excelência de uma alma se medem pelo objeto do seu amor. O que ele está dizendo é: você quer saber quanto uma alma é digna, preste atenção àquilo que ela ama. E quando John Piper ouviu essa frase, ele leu essa frase e ele ficou impactado. Então ele pegou sua Bíblia, sua chave de referência bíblica, e ficou 5 dias separado de licença e vasculhou todos os textos da Escritura que traziam informações sobre aquilo que agradava a Deus, porque ele pensou: se eu então estudar sobre aquilo que agrada a Deus, eu conhecerei muito mais de Deus do que eu posso imaginar. E prestem atenção, irmãos, é exatamente pelo mesmo motivo que nós queremos e pretendemos expor estas verdades aos irmãos. Porque, afinal de contas, o que vale para nós, nos dias de hoje, estudar sobre os prazeres de Deus. Irmãos, conhecer Deus é a promessa que Ele nos fez lá no Éden. Conhecer mais sobre Deus é aquilo que vai trazer alegria plena às nossas vidas. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu me alegro e tenho um prazer nele. E conhecer aquilo que dá prazer a Deus vai trazer a nós a verdadeira e plena alegria. Conhecer Deus tem o potencial de tornar a nossa alegria, que é incompleta, em uma alegria completa. Porque a nossa alegria só será completa quando tivermos prazer no prazer de Deus. Quando nós nos alegrarmos naquilo que dá prazer a Deus, então nós encontraremos prazer verdadeiro. No texto que lemos em nossa liturgia, em 1 Timóteo 1:11, nós vemos ali que o evangelho que Paulo prega é o evangelho da glória do Deus bendito. Esse bendito que nós lemos no texto de 1 Timóteo 1:11 pode ser traduzido também como feliz. É a mesma palavra que nós acabamos de estudar no Sermão do Monte, quando diz: bem-aventurado
é a mesma palavra que na sua Bíblia, na minha Bíblia, está traduzida como bendito. Então o que o John Piper nos lembra é que o evangelho da glória de Deus é o evangelho da glória do Deus feliz. E, irmãos, vejam como isso é interessante, porque nós jamais quereríamos adorar a um Deus que fosse infeliz. Nós não teríamos prazer nem segurança em servir a um Deus que é triste, que é infeliz. E esse Deus é feliz, em primeiro lugar, em si mesmo. Ele é pleno, satisfeito e feliz naquilo que Ele é. Mas vejam, o Piper vai trazer vários elementos daquilo que deixa Deus feliz. E ele vai usar textos da Escritura para nos mostrar isso. E a primeira coisa que o Piper vai nos chamar a atenção, do que torna Deus feliz, é que Deus tem prazer, tem alegria no seu Filho. E para isso, irmão, nós vamos meditar em um texto que está lá em Mateus, capítulo 17, que é o texto de partida do John Piper. E eu quero que você ouça com atenção a palavra viva de Deus. Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 8. Mateus 17, de 1 a 8. Diz assim a palavra infalível de Deus: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante dele. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Veja, irmãos, o texto nos diz que aquela nuvem declarou aos apóstolos, Pedro, Tiago e João: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ou, este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Aquilo que dá prazer a Deus, irmãos, e a primeira coisa que vimos é que Deus tem prazer em seu Filho. Irmãos, e é importante pensarmos nisso, Deus tem prazer em seu Filho, e quando olhamos para essa afirmação de Jesus Cristo, e não é apenas aqui que Ele faz isso, lá também, quando do batismo de Jesus, ouvimos a mesma expressão: Esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, e o texto que nós lemos em Isaías 42, na nossa liturgia, diz a mesma coisa: Este é o meu Filho amado em quem me alegro. Ainda que não sejam as mesmas palavras em Isaías, o princípio está lá: Este é o meu amado, o meu unigênito, a quem eu escolhi. Esse é o meu ungido. Irmãos, a felicidade de Deus é, sobretudo, a felicidade em seu Filho. E o que dá prazer a Deus em Jesus Cristo? Irmãos, aqui nós precisamos tomar cuidado com essa pergunta, porque algumas pessoas podem trazer à memória heresias antigas que diziam que Jesus Cristo não era Deus, que diziam que Jesus Cristo era um homem abençoado por Deus. Outros iam dizer que Jesus Cristo era só uma espécie de fantasma, por assim dizer, que ali só estava o Espírito de Jesus Cristo, que ele realmente não estava ali, porque, afinal de contas, Deus não poderia ter ido até a cruz. Eles diminuíam a pessoa de Cristo, mas a Escritura nos garante que Jesus Cristo é Deus, Deus de Deus, gerado,
não criado, como aprendemos pela Escritura e do nosso catecismo. Então, quando perguntamos o que dá prazer a Deus em Jesus Cristo, temos que ter em mente que Jesus é Deus. E Deus tem prazer em si mesmo, naquilo que Ele faz na pessoa de Cristo Jesus. Lembre-se sempre que nós estamos falando de um Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus que subsiste em 3 pessoas. E quando Deus, o Pai, olha para Deus, o Filho, Ele sente prazer. E nesse texto, irmãos, nós vamos ver pelo menos 2 coisas importantíssimas do caráter e da pessoa de Jesus Cristo que traz prazer a Deus. E a primeira delas, irmãos, é que Deus tem prazer em seu Filho glorioso. Vejam que coisa interessante. Pedro, Tiago e João sobem até o monte. E Lucas, falando do mesmo evento, vai nos lembrar que eles subiram ali para orar. E Jesus está orando com os seus discípulos. Pedro e os demais estavam com sono, meio cabisbaixo, como eles estiveram lá no Getsemane, na agonia de Jesus. E aqui, cabisbaixos, eles estão ali mortos de sono. Jesus começa a orar, e ao Jesus entrar em oração, seu rosto então começa a brilhar. Então eles acordam, ficam espertos, e eles olham agora e estão vendo Jesus glorioso, brilhando. Seu rosto brilha, suas roupas brilham. Muitos comentaristas, especialistas ficam tentando saber do que se trata esse brilho de Jesus Cristo. Alguns pensam que, como era final da tarde, então o sol devia estar batendo em Jesus e ele estava cintilando. Outros pensam que foi uma visão que Pedro teve, mas a leitura do texto simples diz que Jesus foi transfigurado diante dele. A figura de Jesus foi diferente para eles. Não é uma visão. O que acontece aqui, irmãos, é que Deus abre um pouco da janela do céu e deixa Pedro, Tiago e João ver a glória de Cristo Jesus. E quando Pedro, Tiago e João veem a glória de Cristo Jesus, algumas coisas podem ser extraídas desse encontro. Primeiro, Jesus está ali então conversando com 2 outros homens, que Pedro e os demais reconhecem como Moisés e Elias. A gente não sabe exatamente como eles conheceram, mas talvez tenha sido no cumprimento de Jesus com Moisés e com Elias. Talvez Jesus tenha chamado eles pelo nome e dito: quanto tempo? Ou talvez Jesus tenha gritado: Moisés, vem aqui, vem conversar comigo. Não sabemos exatamente, esse detalhe não é dito, mas o texto diz que Jesus estava conversando com Moisés e Elias. Irmãos, essas 2 figuras, para os judeus, talvez fossem as 2 figuras mais importantes da Bíblia. Porque Moisés era aquele que escreveu a lei, era o homem que tinha uma autoridade, que escreveu a maior parte daquilo que os judeus daquela época conheciam como Escritura. Moisés era alguém que todo judeu admirava, porque Moisés foi aquele que teve o seu rosto brilhando quando se apresentou diante da bondade de Deus. Moisés foi aquele que abriu o Mar Vermelho, que tirou o povo do Egito, que deu a lei, que conduziu o povo até a terra prometida. Moisés era uma figura muito importante. E aqui está Jesus Cristo, brilhando, conversando com Moisés. Jesus também está conversando com Elias, outra figura enigmática do Antigo Testamento, porque o texto sagrado nos diz que Elias foi levado para o céu sem conhecer a morte. Exatamente como Enoque e Elias, depois de ter feito proezas, de ter exercitado o seu ministério profético, Elias então é levado para o céu. Elias não experimentou a morte como talvez eu e você vamos experimentar. Elias não experimentou a morte como Moisés experimentou. Mas veja o que interessante. Os 2, um que morreu, porque o texto diz que Deus mandou Moisés subir ao monte e disse: Moisés, você vai morrer, bota a casa em ordem, chama Josué, ele vai te substituir e você não vai mais descer do monte.
Moisés sobe até o monte e morre. E o texto de Pedro vai dizer que depois da morte de Moisés, o diabo quis o corpo de Moisés e Deus não permitiu que o diabo ficasse com o corpo de Moisés. Já Elias não experimenta a morte, como eu disse, mas os dois estão ali agora, na presença de Deus, conversando com ele. Em outro momento, Jesus vai lembrar que ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Esse Jesus, irmão, esse Jesus, minha irmã, é maior que Moisés e que Elias. E por isso Pedro ficou tão embasbacado. Jesus Cristo era maior do que as duas figuras mais emblemáticas do Velho Testamento. Jesus Cristo estava ali, conversando, e o texto de Mateus não nos diz exatamente qual é o assunto, mas se você for lá em Lucas, no capítulo 9, Lucas vai nos dizer que os três estavam conversando sobre aquilo que aconteceria com Jesus, sobre a sua morte. E a palavrinha que Lucas usa lá no capítulo 9 é que eles estavam falando sobre o êxodo de Jesus. Êxodo, sim, a mesma palavra lá do Velho Testamento. Eles estavam discutindo a passagem de Jesus, como Jesus morreria e como Jesus sofreria e como ele ressuscitaria. Eles estavam conversando sobre esse assunto, demonstrando, irmãos, que Jesus Cristo tinha todo o controle sobre a situação. E se você voltar um pouco no Evangelho de Mateus, Jesus vai, no capítulo 16, a partir do versículo 21, dizer exatamente aos seus apóstolos: eu vou morrer. Ele prepara os seus apóstolos dizendo: o Filho do Homem terá que ser levantado do madeiro. E percebam que desse momento em diante do Evangelho de Mateus, esse assunto vai permear todo o enredo do livro, a morte de Jesus. Mas aqui está Jesus, que é maior que Moisés e que Elias. Mas não só isso, irmãos, esses dois homens mostram para Pedro e para os demais, Tiago e João, que Jesus também é maior que a lei e que os profetas, porque lei e profetas eram simbolizados na pessoa de Moisés, porque trouxe a lei, e dos profetas, por ser representado ali em Elias. É por isso que, se você continuar lendo o texto de Mateus, Pedro vai perguntar: ora, se Elias está aqui agora, por que então que o texto diz que o Filho do Homem viria no espírito e no poder de Elias? Ele entendeu que estava ali naquele momento o Filho de Deus, Deus o Filho, aquela pessoa por qual todos os profetas do Antigo Testamento estavam esperando e aguardando. É por isso que o Senhor Jesus Cristo fala abertamente que muitos profetas quiseram ver o que o povo estava vendo, ele mesmo, e não viram. Irmãos, Deus, olhando para essa cena, e agora Pedro se aproxima de Jesus, como sempre. Pedro, te contar, é coisa de Pedro mesmo, viu isso? Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, vamos fazer aqui umas barracas. Percebam, irmãos, isso é coisa de quem está anestesiado, não pensou direito. Ele estava tão feliz ali. Vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra. Ele ainda foi humilde, que ele nem quis fazer uma para ele, né? Não, vou fazer um barraquinho aqui para mim, um puxadinho. Não, vou fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Aqui é o típico cidadão que não sabe ficar com a boca fechada. E Pedro está aqui, embasbacado com o que ele está vendo. E Lucas vai nos dar outro detalhe aqui desse texto, que quando Pedro se aproxima de Jesus para falar isso, é porque Moisés e Elias começaram a ir embora. E quando ele viu Moisés e Elias se distanciando, ele vai e chama Jesus de lado: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas? Talvez tenha sido aquela fração de segundo que Jesus deixou de conversar com Moisés e Elias, e ele não quis interferir aquela reunião solene, porque já imaginou, irmãos? Você está vendo Moisés, Elias e Deus. Você está vendo a pessoa que você estudou a vida inteira,
que morreu há 3.000 anos, 2.000 anos atrás, e agora você está vendo ele ali em pé, conversando com Jesus Cristo, que você sabe que está vivo, que também está ali. Você ia interromper uma conversa dessa? E nesse exato momento, uma nuvem luminosa desce do céu, envolve aqueles homens, e de dentro da nuvem uma voz diz: esse é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem eu tenho prazer. Ouçam o que ele diz. Este é o meu filho, o meu amado, em quem eu tenho prazer. Pedro, sabe esse homem que você vê caminhando por aí? Sem esse brilho? Ele é assim, ó. Ele abriu mão disso aqui para caminhar com vocês. Pedro, esse Jesus que caminha com você, ele é glorioso. Ele é a exata expressão de quem eu sou. Ele assumiu essa forma humana. Mas ele abriu mão da sua glória e assumiu a forma de servo para andar com vocês. Esse é o meu filho. Eu tenho prazer nele. Ele é glorioso. Engraçado que no livro do John Piper, irmãos, e eu oro a Deus pedindo que ele me dê um pouquinho da criatividade desse homem. O John Piper é alguém que você precisa ler e conhecer. E quando ele está escrevendo esse livro, ele conta que numa segunda-feira em que ele se recolheu para ler a Bíblia, ele estava meditando num texto bíblico, no Salmo, e esse Salmo falava do brilho e da luz de Deus. E ele estava numa casa, e ele sentado na varanda, de madrugadinha, quando os primeiros raios de sol apareceram no Oriente. E quando ele começou a perceber que o sol ia subindo naquele lugar, ele olhava para o texto bíblico, que dizia exatamente que Deus era como o brilho daquele sol, que iluminava todas as coisas. E ele começou a fazer uma relação do que estava acontecendo diante dele com aquilo que Deus falou. E ele faz uma relação com esse texto de Mateus, e ele diz assim: Pedro e os demais, quando ouviram aquela voz, no meio daquela nuvem cintilante, baixaram a cabeça, se jogaram no chão, assustados, temendo. Exatamente, meus irmãos, como ele fez e como eu e você fazemos, quando o sol sobe no céu em toda a sua luz. Quando o sol começa a aparecer e você pensa que ele é daquele jeito, e se você continuar olhando para ele, logo, logo você vai descobrir que não tem condições de olhar para o sol. Logo a gente baixa a cabeça e não presta mais atenção nele, porque se continuarmos a olhar, ficaremos cegos. Foi essa a sensação que Moisés experimentou quando ele estava diante de toda a bondade de Deus, e Deus disse: eu vou colocar a mão diante de você, Moisés, e vou te proteger, porque a minha luz, a minha glória, a minha bondade pode destruir você. E agora, Pedro, que ouve do próprio Senhor Jesus Cristo a respeito dele: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer no seu filho porque ele é glorioso. Mas ao mesmo tempo, irmãos, Deus também tem prazer no seu filho porque ele é manso e suave. Piper usa um outro texto para falar desse tema. Ele usa o texto de Mateus, capítulo 3, versículo 16, que é o momento em que Jesus Cristo está sendo batizado, e aquela pomba desce sobre ele, e a mesma voz agora aparece para a multidão inteira e diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas eu penso, irmãos, que essa mesma verdade também é vista nesse texto, porque observe, ali ao lado desse Deus glorioso,
Deus o Filho, que tem o seu rosto brilhando, estão 3 homens: Pedro, Tiago e João, mortais, limitados, chegando à tolice de querer fazer barracas para seres celestes, querendo fazer barracas para um Deus glorioso. E que tipo de barraca Pedro poderia fazer para eles? O que será que Pedro tinha em mente quando ele sugeriu fazer uma tenda para Jesus Cristo? Mas vejam, esses homens estavam ali cansados, confusos, aterrorizados por conta daquela voz. Ao lado deles ainda havia Moisés e Elias, outras 2 autoridades históricas, bíblicas, que faziam com que eles ainda tivessem mais medo daquela situação. E aí Jesus, irmãos, com brandura, vai até eles. E o texto diz que Jesus aproxima-se e toca neles e os fortalece. E logo que eles levantam a cabeça, aquilo que causava medo a eles, ainda que fosse a glória de Deus e aqueles homens importantes, já não estava mais presente. O Senhor do universo inteiro estava ali tocando em Pedro e naqueles homens, dizendo: levantem-se. Percebem, irmãos? Jesus podia fazer o que ele quisesse. Jesus podia ter levado para aquele encontro qualquer outro dos apóstolos. Mas Jesus levou esses 3 homens, que estão com ele em vários outros momentos da Escritura. E aqui com brandura, com mansidão, o Senhor do universo está se importando com homens iguaizinhos a nós, a eu e você. Ele está se importando com pessoas comuns. Ele podia ter encorajado Pedro e os demais de qualquer forma, mas ele prefere se aproximar e tocar neles. E nós olhamos para esse texto e vemos Deus dizendo: eu me alegro nesse que está diante de vocês. Esse é o meu filho, o meu amado. Pastor, eu entendi. Deus tem prazer em Jesus Cristo. Deus o Pai tem prazer em Deus o Filho, na sua glória e na sua mansidão. Vimos isso no texto. Mas e eu? Onde eu entro nessa história? Irmãos, há 3 coisas, pelo menos, que roubam a nossa alegria. O Piper faz essa lista muito resumidamente. E ele diz que, primeiro, que nada nesse mundo tem valor pessoal e grande que seja capaz de satisfazer os nossos anseios mais íntimos. Nada nesse mundo pode trazer a satisfação plena para a sua vida. Não pense que se você tivesse todo o dinheiro do mundo, isso traria para você felicidade plena. Não pense que se você tivesse os melhores amores, que se você tivesse uma família tranquila, com tudo certinho em sua casa, que isso preencheria o vazio que há no coração do homem. Em segundo lugar, Piper diz que o que rouba a nossa felicidade é a força que nós não temos para usufruir de todo o bem que tem à nossa volta. Nós não conseguimos aproveitar ao máximo aquilo que Deus nos dá. Preste atenção, irmãos. Você tem a sua Bíblia em casa. Uma fonte inesgotável do prazer de Deus. E você não consegue usufruir dela como deveria. Você tem seu pai, você tem a sua mãe, pessoas a quem você ama, pessoas que te amam, e você não consegue usufruir do prazer máximo que pode ter nessa relação.
nós, seres humanos, não temos forças suficientes para desfrutar dos tesouros que temos em nossas mãos. Mas ele também nos diz que a nossa alegria aqui nessa terra chega ao fim. Todo o dinheiro do mundo chegará ao fim. Não será suficiente para você. Toda família bem estruturada, todo grande amor, um dia chegará ao fim, porque os homens morrem, os tesouros são corroídos pela traça e pelo ferrugem. Essas três coisas, irmãos, impedem que nós tenhamos felicidade plena. Mas quando nós, então, aprendemos a olhar para Cristo Jesus e ter prazer em Cristo Jesus, assim como Deus tem prazer nele, então, meu querido, nosso tesouro maior será uma fonte inesgotável de prazer, porque Jesus Cristo é eterno e Ele nunca passará. E se você tiver prazer em Jesus Cristo, nada nesse mundo é capaz de tomar a sua alegria nele. É uma fonte que não se esgota, é uma fonte que não deixa você padecer necessidade. Ele disse: eu sou a água viva, e aquele que crê em mim terá dentro de si mesmo uma fonte de água que vai jorrar eternamente. Você pode buscar em Cristo Jesus, e pelo Espírito Santo você tem capacidade de desfrutar da presença dEle todos os dias da sua vida. Talvez, irmãos, você sonhe com uma casa legal, bacana, uma casa grande, bonita. Talvez o seu sonho seja com uma família grande também, ou não. Mas talvez você sonhe com um emprego melhor, que te dê mais condição, que te dê mais qualidade de vida. Mas sabe de uma coisa? Quando você conseguir alcançar esse sonho, logo ele vai se tornar obsoleto e você terá outros sonhos, porque esse já não vai ter muita graça. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade e eu não tinha desejo de ir para a faculdade, eu não pensava nisso, eu entrei na faculdade por acaso. Mas quando eu estava na faculdade, então, eu queria fazer pós-graduação e escrever livros e essas coisas. E eu comecei a entrar na pós-graduação. E quando eu terminei a pós-graduação, eu olhei e falei: e agora? Preciso querer outra coisa. E assim é a nossa vida, irmãos. A gente tem um projeto, a gente tem um sonho, a gente batalha, a gente luta, a gente consegue. E logo em seguida, aquele sonho deixa de ter tanto valor para nós. E agora, aquilo que era tão emocionante já não é mais. Mas eu duvido que se a sua fonte de alegria seja o Senhor Jesus Cristo, se o seu deleite for nele, eu duvido que chegue um dia que você enjoe e diga assim: cansei. Experimentei tudo que Ele podia me oferecer. Toda a bondade de Cristo eu já tenho. Eu não preciso mais dele. Enjoei de Cristo Jesus. Cristo é uma fonte na qual nós temos a capacidade dada pelo Espírito Santo de gozar dele de agora até a eternidade. Quando chegarmos ao céu, nós continuaremos a aprender mais sobre Ele e teremos mais comunhão com Ele. Quanto mais comunhão tivermos, mais comunhão iremos desejar. E quanto mais desejarmos, mais teremos. E isso será, meus irmãos, uma fonte inesgotável de prazer. E você vai ter todas as condições dadas por Deus para usufruir dessa alegria plena. Por isso, queridos, ter prazer em Jesus Cristo é começar a viver alegremente nessa vida. E saber, ter certeza no seu coração, de que daqui até toda a eternidade, você será plenamente satisfeito naquilo que Ele faz
e fez por sua vida. Percebe? E muitos de nós, irmãos, acaba desprezando esse prazer que podemos ter em Cristo Jesus. Quando temos prazer em Cristo Jesus, nós nos deleitamos nele e nós amamos o Senhor Jesus Cristo. Esse amor que temos por ele é tão grande que começa a extravasar para aqueles que estão ao nosso redor. Quando amamos a Cristo dessa maneira, passamos a amar o nosso próximo de maneira muito mais santa do que quando amamos sem amar a Cristo. O amor verdadeiro e puro e santo só acontece quando nós amamos a Cristo. E o fruto desse amor por Cristo, desse prazer que temos por Cristo, é então lançado sobre aqueles que estão ao nosso redor. Quem ama a Cristo, ama o seu próximo. É por isso que ele diz, se você não ama a Cristo, não pode amar o seu próximo. E se você não ama o seu próximo, você não pode amar a Cristo. Porque se você não ama a quem vê, como pode amar a quem não vê? Por isso, queridos, o Piper nos chama a atenção e nos diz que nós precisamos ter prazer em Cristo Jesus. Deus se alegra e tem prazer no seu Filho, e nós também precisamos buscar em Cristo a nossa fonte de prazer. Nós precisamos ter Cristo como a nossa maior e mais desejável fonte de prazer. Eu não sei se isso tem sido verdade em sua vida. Eu não sei se isso tem sido realidade em sua vida. Mas eu sei de uma coisa, irmãos. Se você entregar a sua vida a Ele, dobrar os seus joelhos e clamar, Senhor, eu quero Cristo como a minha fonte inesgotável de felicidade. Certamente o Espírito Santo vai aplicar essa verdade ao seu coração. E eu quero te dar um conselho para que isso seja real em sua vida. É um conselho prático. Gaste tempo do seu dia meditando na pessoa de Cristo Jesus. Gaste tempo do seu dia meditando na pessoa de Cristo Jesus. Pela manhã, comece a pensar em Cristo Jesus, naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez, em como Ele te ama. Gaste tempo, irmãos, escrutinando a Escritura, pesquisando, lendo, buscando conhecer esse Cristo. Comece a contemplá-lo, comece a vê-lo em todos os lugares e a todo instante de sua vida, e você vai perceber quanto o seu amor por Ele vai aumentar. Comece pensando como Ele morreu por você, como Ele entregou a sua vida por você. Comece pensando como Ele prometeu que está contigo agora mesmo e até os confins dos séculos. Comece pensando que agora mesmo o Senhor Jesus Cristo está diante de Deus, intercedendo por você cada vez que você peca. Comece pensando que Cristo Jesus um dia terá um encontro gracioso e grandioso com você, no qual Ele dirá, vem, benditos de meu Pai. E talvez essas coisas possam te trazer a alegria do Filho ao coração, e você possa viver plenamente essa esperança da vida eterna, alegre e satisfeito em Deus o Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças, porque o Senhor revela aos teus pequeninos, a pessoas imperfeitas como nós,
a maravilhosa graça do Filho, a luz que veio ao mundo, para que nós pudéssemos ver a Tua glória. Nós queremos ouvir o Senhor Jesus Cristo, como o Senhor nos disse, mas queremos ter prazer nele, assim como o Senhor tem. Então dá-nos, ó Deus, do Teu prazer por Cristo. Dá-nos ainda mais dessa graça preciosa de nos alegrar em Cristo Jesus, o Teu Filho amado, o Deus feliz, que intercede por nós diante de Ti mesmo, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a convicção de que somos felizes quando amamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dEle é que oramos agradecidos. Amém.